O Halloween, um truque do anticristo e Satanás, porque os cristãos não devem participar do Halloween. O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma tradição celebrada anualmente em 31 de outubro, principalmente na América do Norte e na Europa. Em 2021, consumidores nos Estados Unidos gastaram mais de 10 bilhões de dólares em fantasias, decorações, guloseimas e outros materiais relacionados ao Halloween. O número de pessoas que participam do Halloween aumentou constantemente, passando de 61% em 2015 para 73% em 2023. Apenas nos Estados Unidos, mais de 240 milhões de pessoas, de alguma forma, participaram do Halloween, uma celebração pagã com origens satânicas. Infelizmente, uma parte significativa desse número se identifica como cristã. Como Satanás consegue atrair e enganar tantos cristãos a participar dos rituais pagãos chamados Halloween? Para encontrar a resposta a essa pergunta, precisamos voltar ao que a Bíblia prevê sobre o fim dos tempos, o truque de Satanás e o surgimento do anticristo. No entanto, antes de fazer isso, vamos examinar a origem do Halloween e como ele se tornou uma armadilha espiritual para muitos crentes. A origem do Halloween remonta a uma celebração celta com 2000 anos de idade, conhecida como Samhain, pronuncia Samhain, realizada por povos da Europa Ocidental, especialmente na Irlanda, França e Reino Unido. As celebrações originais de Halloween eram lideradas pelos druidas, que eram guias espirituais responsáveis por conduzir rituais e sacrifícios aos deuses pagãos dos antigos celtas. Muitos druidas participavam de tradições ocultas e abraçavam abertamente a prática da bruxaria. Os druidas lideravam o povo na adoração de várias divindades associadas à natureza, como o sol, a lua e a terra. Dizia-se que eles praticavam sacrifícios de animais e até humanos como parte de seus rituais. Os antigos celtas acreditavam que na noite do Halloween, a fronteira entre os vivos e os mortos se abria e os espíritos dos mortos vagavam livremente em ambos os lados. Eles acreditavam que, durante as celebrações de Samhain, o deus da morte, Samhain, libertaria espíritos malignos para enganar os humanos e levá-los à destruição. Para evitar isso, os humanos tinham que se disfarçar para se esconder dos espíritos malignos durante o Halloween. Dizia-se que os druidas iam de casa em casa para marcar certos lugares e atrair espíritos malignos. Eles batiam na porta e diziam travessura ou gostosura, sendo que gostosura representava a exigência de entregar um membro da família como sacrifício. Se não pudessem fazê-lo, teriam que realizar uma travessura. O problema é que a travessura frequentemente envolvia um jogo mortal com sérias consequências físicas e espirituais. Frequentemente, não havia como escapar das travessuras dos druidas, e muitos eram forçados a oferecer um sacrifício em vez de uma travessura. Daí vem o famoso travessura ou gostosura, que as crianças dizem ao pedir doces nas casas no Halloween. Os disfarces e máscaras usados pelos antigos celtas eram destinados a evitar que os espíritos malignos os reconhecessem. Quanto às lanternas Jack-o'-lantern, aquelas com rostos assustadores esculpidos em abóboras e nabo, eram usadas para afastar os espíritos malignos libertados por Samhain, o deus da morte. Claro, nos tempos modernos, as celebrações de Halloween foram simplificadas e oferecidas como apenas mais uma festividade. Parece que Satanás conseguiu com sucesso incorporar as tradições de Halloween no tecido da sociedade, a ponto de nem mesmo cristãos fervorosos verem mais nada de errado nisso. Mas esse é o problema. Já não vemos mais nada de errado em celebrar algo nascido de tradições culturais. Essa surdez espiritual ecoa as advertências que recebemos sobre os últimos dias e o trabalho do anticristo, previsto pelo apóstolo João no livro do Apocalipse.
Em Apocalipse 13, versículo 16 a 17, falando do anticristo, está escrito: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." João fala de força, mas nem toda força é uma coerção direta. Algumas formas de força são sutis e quase imperceptíveis até que seja tarde demais. Isso é para aqueles que afirmam que o Halloween é uma celebração inofensiva. Em Apocalipse 13:18, o apóstolo João diz que aqueles que têm sabedoria podem obter a percepção sobre a natureza e a identidade do anticristo, conhecendo o número de seu nome, que é 666. Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás e da religião do satanismo, declarou que ao adotar rituais pagãos que vêm com o Halloween, os participantes se comprometem com o diabo, que saibam disso ou não. Ele concluiu dizendo: "Fico feliz que os pais cristãos deixem seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma noite por ano. Bem-vindos ao Halloween." Aqui está um satanista de destaque celebrando a participação cristã nas celebrações de Halloween. Como o Halloween se relaciona com o anticristo? Acredito que o Halloween pode ser uma das muitas maneiras que Satanás está usando para vacinar o mundo para aceitar o anticristo, à medida que as pessoas são dessensibilizadas por tais tradições e práticas. Quando o anticristo finalmente se revelar, as pessoas não ficarão mais chocadas. Vou encerrar este episódio com 4 das principais razões pelas quais os cristãos não devem participar da celebração de Halloween. Primeiro, como mostramos, a base principal do Halloween, conforme originalmente concebido, é o medo e a celebração da morte. É uma homenagem e um sacrifício ao Deus da morte. Mas esse fardo não deve ser dos cristãos, porque, como a Bíblia nos diz, a morte foi derrotada por Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57, está escrito: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." Em segundo lugar, representamos o corpo de Cristo, portanto, tudo o que fazemos deve ser para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia é enfática: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus." O Halloween, como vimos, não foi e ainda não é destinado a glorificar a Deus. Seja como for, é uma glorificação de Satanás, quer saibamos disso ou não. Por último, como cristãos, somos a luz do mundo. A Bíblia nos diz para evitar participar de tradições demoníacas e malignas. Somos expressamente advertidos sobre participar de atividades que celebram a feitiçaria e a bruxaria. Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, fantasmas, Levítico 19, 31, vampiros, Levítico 7, versículo 26 a 27, e idolatria, Êxodo 20, versículo 3 a 6. Todas essas coisas eram e ainda podem ser representadas no Halloween. A ignorância nunca é uma desculpa, como a Bíblia resume de forma apropriada: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Oséias 4:6. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Deixe-nos saber o que você acha dessa mensagem. Que Deus abençoe você.